Quando você escuta um anúncio Fiat Pulse automático por menos de 90 mil reais para te ludibriar até uma concessionária da marca, é dessa versão que eles estão falando. A Drive 1.3 CVT do Pulse. Olha, a Fiat que não me ouça, mas o problema é que nessa versão aqui, o Pulse deixa ainda mais tentadora a minha vontade de chamá-lo de SUV do Argo. Porque convenhamos, o acabamento do Argo pode até ser um pouco melhor dependendo da versão. E equipamentos legais, tipo a câmera de ré, são opcionais, assim como no Argo. Mas pelo menos a lista de série dele ainda tem bons destaques, como estes faróis de LED. E ele vem equipado com um novo câmbio CVT, pela primeira vez trabalhando com motor 1.3. E falando no Argo, no dia que eu tô gravando esse vídeo aqui, a versão Trekking 1.8 automático do Argo é um pouquinho mais cara do que essa versão 1.3 CVT do Pulse aqui. E aí fica a pergunta, será que vale mais a pena investir em qual dos modelos? Esse Pulse aqui na novidade ou na versão Trekking do Argo 1.8, que já é um carro mais altinho aí do chão, um hatch aventureiro? A gente vai conhecer tudo sobre o Pulse 1.3 nesse vídeo aqui, mas se você ainda não é inscrito no canal da KBB Brasil, esse é o seu momento de fazer isso agora, antes da gente começar de fato o nosso vídeo. Se esse é o seu primeiro vídeo aqui conosco, já aperta nesse botãozinho vermelho e faça parte da nossa comunidade, porque toda semana tem vídeo novo sobre carros aqui para você. Então, como eu falei no começo, a gente vai conhecer aqui a versão 1.3 Drive CVT do Pulse, que tem preço tabelado de R$ 89.990. Mas isso um dia que eu estou gravando, é bem possível que este preço já tenha mudado no site da Fiat. Então, o melhor mesmo a se fazer é você consultar sempre o preço do Pulse lá no site da KBB Brasil. Tem link direto para a página de preço do Pulse aqui na descrição desse vídeo, porque lá os preços são sempre atualizados e preços de mercado aí para você saber quanto realmente esse carro está sendo vendido nas concessionárias aí da sua região. É sempre de graça fazer consulta de preço de carro lá na KBB Brasil. Agora, se você precisa de uma dica aí para vender o seu carro usado, aí você tem que fazer isso lá na Mannheim Express. Mannheim.com.br é uma empresa irmã aqui da KBB, especializada em vender o seu carro para centenas de lojistas aí do Brasil inteiro. Todos vão disputar o seu carro, então você vai vendê-lo mais valorizado em 4 passos, bem simples, com comodidade, tranquilidade e segurança. Tem link da Mannheim aqui na descrição para você vender o seu carro também. Apesar de custar R$ 89.990, na verdade essa unidade que você está vendo aí no vídeo custa já quase 100 mil reais, beirando aí os 99 mil reais, porque ela está equipada com alguns opcionais. O primeiro deles é esta cor de cinza, que eu tenho certeza que já fez você se lembrar do Volkswagen Nivus, porque este tom de cinza parece que virou novo xodó da indústria, tem vários carros, está bem na moda essa tonalidade aqui dessa cor, e eu já aproveito para perguntar para você em qual dos dois carros você acha que esse cinza ficou melhor, no Pulse ou no Nivus? Deixa aqui nos comentários aí a sua opinião e já fala também o que você acha do visual do Nivus. Mas de qualquer maneira, essa cor aqui é metálica e ela custa R$ 1.500 como opcional, e o teto preto faz parte de um outro pacote opcional que chama PEC Plus. E nesse pacote, além do teto preto, ele ainda inclui o carregador por celular, carregador de celular por indução ali dentro, também inclui a câmera de ré, que trabalha junto com o sensor de estacionamento traseiro. O sensor é de série, a câmera de ré faz parte do PEC Plus, que tem a imagem projetada aí na central multimídia, como deve ter aparecido para você já no vídeo. E esse pacote inclui também esta chave presencial aqui, deixa eu pegar no meu bolso, essa chave presencial e, obviamente, a partida por botão. É isso tudo que vem no PEC Plus, que custa R$ 4.300, ou seja, nessa soma aí já está dando praticamente quase 6 mil reais em opcionais dessa versão aqui do Pulse 1.3 Drive, mas embora ela seja bem completinha, incluindo estes equipamentos opcionais que eu falei, fica faltando faróis de neblina. Não há faróis de neblina nessa versão 1.3 Drive, nem como opcional, mas pelo menos em todas as versões do Pulse ele sempre vem equipado com faróis de LED em qualquer versão. Se você viu o nosso vídeo de lançamento do Pulse, o que eu recomendo você fazer, por isso tem link aí na descrição, vou relembrar as medidas dele aqui. São 4,9 metros de comprimento,
1,77 de largura e 1,53 de altura. Com esse porte, o Pulse é um pouquinho maior do que o Argo Trekking e do que outro hatch aventureiro, o Renault Stepway, mas é menor do que o Caoa Chery Tiggo 2. Ou seja, ele fica posicionado mais na base dos SUVs compactos do mercado. A essa altura, toda vez que eu me refiro ao Pulse como um SUV compacto, você provavelmente torce o nariz e eu não tiraria a sua razão. Afinal, a altura do solo, a altura mínima do solo desse carro aqui é de 18,8 centímetros. Se a gente comparar com o Argo Trekking, que a gente vem falando aqui nesse vídeo, o Argo Trekking tem 21 centímetros de vão livre entre os eixos. Tá certo que boa parte dessa altura do Argo Trekking vem por conta dos pneus de uso misto que ele tem, que são pneus com uma banda lateral um pouco maior, mas mesmo assim não é como se este carro aqui fosse muito mais alto do que o Argo Trekking e a gente não chamou o Argo Trekking de SUV, não é verdade? Agora, mesmo em relação à altura do ponto H, que a gente chama, né, que é a distância do chão para onde o seu quadril fica sentado aqui no banco do motorista, esse Argo Trekking, esse Pulse nessa versão aqui tem 47 centímetros de ponto H, o que não é uma medida já muito alta mesmo para carros que se convencionam chamar de SUV. Mas de qualquer jeito, a gente está chamando esse carro de SUV porque basicamente SUV compacto é o que vende hoje em dia, né? Agora, um quesito em que o Pulse e o Argo são realmente muito parecidos é o volume do porta-malas, porque eles são praticamente iguais. Apesar da Fiat falar que o Pulse tem 370 litros de capacidade no porta-malas, a gente sempre lembra que a Stellantis como um todo agora faz essa medição em líquidos e não em área útil, porque se você abre o porta-malas e olha para cá e olha o porta-malas do Argo, você vai perceber que é praticamente o mesmo tamanho, e aí o porta-malas do Argo em volume útil tem 300 litros, o que deve ser mais ou menos o que a gente tem aqui com o Pulse, e pelo fato dele não ser assim exatamente muito SUV compacto, né, ele não tem uma usabilidade também tão amigável quanto essa categoria poderia exigir. Por exemplo, a gente tem um ressalto muito grande aqui na hora de você colocar alguma bagagem muito pesada no porta-malas, por exemplo, né, não tem um assoalho um pouco mais plano, né, uma entrada muito mais plana para facilitar o seu processo. E aí também fica como um pouquinho de crítica o fato dessa versão não contar com bancos bipartidos para você poder ampliar o espaço do porta-malas sem prejudicar a segunda fileira de assentos. A distância entre eixos do Pulse é praticamente igual à do Argo, de 2,53 m, no caso aqui do Pulse, mas o aproveitamento de espaço parece que é um pouquinho melhor aqui no Pulse, porque eu tenho a impressão de que tem um espaço aqui nos meus joelhos um pouco mais folgado em relação ao motorista, né? O banco está configurado como se eu estivesse dirigindo, tem 1,70 m, então ainda tem um espaço aqui razoável, mas acho que para quem for mais alto ali na frente, aqui atrás, o Argo, né? Essa plataforma ela não é tão comprida assim, né? A distância entre eixos não é tão longa, então acho que fica um pouco mais prejudicado de espaço se você for mais alto, mas aqui até que eu tô tranquilo nessa versão. A gente não tem nenhum apoio de braço para quem vai aqui atrás, também não tem alças de segurança. Não tem tecido aqui para você encostar o seu braço. A única coisa que a gente tem aqui é uma entrada USB, do tipo USB-A, né, aquela mais comum para você carregar o seu celular. E ainda falando de espaço, esqueci de dizer que se você for sentado aqui no meio, o seu pé não vai ficar tão bem acomodado assim, porque embora o assoalho não seja muito elevado, esse console central ocupa bastante espaço na hora de você acomodar os seus pés. Então acho que quem for sentado aqui vai ter um pouquinho mais de dificuldade, e ele não é tão largo, né? Então 3 adultos aqui não ficam lá tão confortáveis assim. Agora, a característica que eu acho que o Pulse mais pisa na bola é em relação ao acabamento mesmo, porque dependendo da versão, e
nessas versões que o Argo já chega aí na casa dos 90 mil reais, ele consegue ter até detalhes um pouco mais caprichados do que o próprio Pulse. Por exemplo, aqui na porta a gente não tem nenhum tecidinho para encostar o nosso cotovelo aqui de maneira mais agradável, coisa que em algumas versões do Argo, principalmente as mais caras, ele tem. E aqui no apoio de braço central a gente tem um revestimento de tecido, como na verdade é o revestimento de todos os bancos de série de tecido aqui nessa versão. E a gente tem plástico rígido por toda a cabine aqui do Pulse. Na verdade, todas as versões do Pulse contam com um plástico rígido mais simples mesmo para revestir aqui toda essa parte do painel. O painel todo é feito de plástico rígido mesmo, assim como essa parte de cima da porta das outras versões. Mas pelo menos nas versões mais caras, ele tem um revestimento de couro aqui para apoiar o braço. E pelo toque aqui, por mais que o Pulse esteja nessa faixa de 90 mil reais, e aí ele tem uma impressão um pouco mais simplista por causa da faixa de preço, deve ser, mas a questão é que alguns detalhes já seriam suficientes para pelo menos descolar ele um pouco mais do Argo, né? Senão não dá essa impressão, ó, de uma coisa simplista demais. Em relação a outros detalhes, ó, aqui quando a gente abre o porta-luvas, por exemplo, ele despenca da nossa mão, tem um aspecto um pouco mais frágil, né, mais sambando um pouco. A gente encontra alguma rebarbinha aqui e ali de desalinhamento do encaixe das peças, por exemplo. Tudo isso faz com que o Pulse perca um pouco um ambiente um pouquinho mais caprichado aqui de cabine. Em relação a outros detalhes, a gente tem espelhinho aqui para o passageiro e para o motorista, mas sem luzinha dedicada. Essa versão conta com ajuste de altura do banco do motorista e de altura do volante, mas não tem ajuste de profundidade, só dá para ajustar a altura do volante mesmo. Em termos de praticidade, aí pelo menos o Pulse leva melhor, porque a gente tem dois porta-copos aqui, dois porta-objetos, né? Aqui na frente do câmbio, na verdade, tem um carregador por indução, como eu já falei, que é opcional, que está no pacote dessa unidade aqui. Tem um outro compartimento para você colocar carteira de repente, duas entradas USB, uma do tipo A, uma do tipo C. Esse baú tem uma profundidade bem razoável, ó, tudo isso aqui dentro cabe de mão, então cabe celular e carteira sem problemas aqui. E uma diferença em relação ao Argo interessante é as telinhas aqui, os comandos do ar-condicionado, que estão mais bem agrupados aqui de uma maneira mais intuitiva para usar, mais fácil de alcançar. E também lembrando que o ar-condicionado do Pulse é automático e digital, inclusive este botãozinho tem dupla função. Se você clica, ele pode ser para você ajustar a temperatura do ar-condicionado. Se você clica de novo, aí você ajusta a intensidade do fluxo de ar. Nessa versão, o Pulse conta com uma tela da central multimídia um pouco menor, de 8,4 polegadas, por isso que ela fica com essas abas pretas grossas aqui, né, na moldura, porque a tela multimídia pode ter 10 polegadas nas versões mais caras, mas enfim, o software dela já é um dos mais avançados, né, na verdade é o mais atual da marca como um todo. Pode ter personalização aqui da tela principal, se você quiser. Tem, especificamente, essa tela aqui tem como opcional o Connect Me, que inclui navegação embarcada, aqui, né, o GPS, e também a possibilidade de você contratar planos de internet Wi-Fi para transformar o carro aí num hotspot de internet, né, de conexão para celular. Você contrata esse plano à parte e também tem acesso àquelas funcionalidades de controlar algumas funções do seu carro via o seu smartphone. Ela é bem intuitiva de usar aqui em relação aos comandos, é razoavelmente rápida aqui para entender o que você precisa, é bem organizada, e ela conta também com Android Auto e CarPlay sem fio, né? Ou seja, é bem mais avançada essa tela, esse software, do que a gente tem no Argo Tracking, já que a gente está fazendo essa comparação. Pelo menos nesse aspecto, essa central multimídia é bem mais avançada. O pacote Connect Me, que é opcional, custa R$ 3.500 e também inclui este retrovisor anti-ofuscante aqui, com essa tecla SOS, para que caso você tenha alguma emergência, enfim, se envolva em algum acidente, você pode clicar aqui e esse sistema faz uma ligação direto aí para os serviços de resgate para você. Então tudo isso custa R$ 3.500 e aí você completa o pacote de todos os opcionais que essa unidade está instalada, por isso que o preço chega aí quase a R$ 100 mil deste Pulse aqui. O que a versão Drive do Pulse não tem é o painel de instrumentos digital das opções mais caras. Nesse aspecto, Pulse e Argo compartilham o mesmo painel de mostradores analógicos e com um computador de bordo com direito a velocímetro digital, informações detalhadas do motor e até monitor de pressão dos pneus.
Essa versão do Pulse faz a estreia do câmbio CVT acoplado a este motor 1.3 Firefly. E no caso do Pulse, esse motor rende 107 cavalos e 13,7 kg de torque. Se você que é mais atento reparou aí já, são números um pouquinho abaixo dos do Argo 1.3, mas isso é porque a Fiat fez algumas recalibrações nesse motor para ele gerar menos emissões e ser mais eficiente, né, mais econômico. Agora a gente vai ver se na prática, se esse casamento inédito aqui ficou bom. Sim, ficou. Brincadeira, mas é que esse motor 1.3 Firefly, a verdade é que ele sempre foi elogiável, mesmo no Argo ele já dá um comportamento interessante, aqui não é muito diferente, até pela filosofia de 8 válvulas que ele tem, a gente tem uma distribuição de potência e torque interessante para baixas rotações, então isso é importante para a cidade, para você ter um carro um pouco mais aceso aqui, né, para o seu uso diário, e aí acima das médias rotações de 3.500 RPM, ele já acende mais, né? Então ele mostra que tem fôlego também para rodovia, para andar em velocidades mais altas sem muitos problemas. É um desempenho bastante razoável do Pulse. É claro que não é nada que vai te conquistar só por causa disso, né? O Pulse, o principal argumento dele não é o desempenho, mas também o desempenho não o prejudica, o que acho que já está dentro para essa faixa de preço, já é uma equação interessante aqui para o Pulse. Infelizmente eu não tenho números para corroborar esta sensação que eu tô tendo do Pulse, porque no dia que eu tô gravando esse vídeo, a Quatro Rodas, que é a nossa parceira aí, para eu pegar os números de teste, ainda não tinha testado o Pulse nessa configuração aqui, com esse motor de câmbio. Mas se a gente traçar um paralelo com o Argo Trekking, que também é um pouquinho mais alto e tem mesmo motor 1.3, só que com câmbio manual, ele chega aos 100 km por hora na casa dos 13 segundos e eu não imagino que o Pulse fique muito longe disso não. Pode fazer um pouquinho a menos que isso, talvez um pouquinho mais, porque embora ele tenha a vantagem de ser CVT, que ajuda nesse tipo de aceleração de prova, ele também é um pouquinho mais pesado e mais alto, né? A carroceria, a frente dele, então uma coisa pode compensar a outra, mas pela sensação que eu tenho aqui, eu acho que é razoável imaginar que ele fique nessa casa mesmo de aceleração. Como eu falei, um desempenho mediano aí, que não te frustra, mas também não é o principal argumento de venda do Pulse. Agora, em relação ao comportamento do câmbio, é importante a gente dizer que parece que a gente está sempre no modo Eco aqui, que o modo Eco é o modo padrão de comportamento do câmbio, porque ele é muito esperto para não ficar esticando giro sem necessidade. A partir do momento que você tira o pé, ou que ele sente que você já está numa velocidade constante, num plano, assim, por exemplo, ele já diminui a rotação do motor. Tudo isso para economizar combustível, né, para ele ser mais eficiente, mas é verdade que também deixa o carro bem mais amarrado, né? Se você está andando na cidade, a sensibilidade do acelerador faz com que você tenha que pressionar o pedal mais de 50% de carga aí para você conseguir embalar o carro na hora de subir uma ladeira ou de fazer uma ultrapassagem, por exemplo. Você tem que pisar bem no acelerador para ele responder, mas isso é a programação padrão do carro para priorizar economia de combustível, não é um demérito do motor. Mas aí, para corrigir isso, essa sensação de carro amarrado, a gente vem aqui e aperta nesse botão Sport, porque daí ele deixa o carro mais soltinho mesmo, o acelerador fica bem mais sensível, as respostas mais ágeis, e aí você sente como esse motor 1.3 está adequado aqui para a proposta do carro, e você tem menos modulações no pé para poder extrair a potência dele. Esse câmbio também tem a capacidade de simular marchas, né, 7 marchas, mas ele não recorre a isso o tempo todo não. Na verdade, ele só vai fazer essa simulação quando você estiver realmente no kickdown aqui do acelerador, jogando o giro lá pro final aqui das rotações. Aí ele vai simular um pouco as marchas para diminuir aquele efeito, né, de constância do CVT, mas no dia a dia você não vai perceber muito isso não. Enquanto ele estiver nas médias rotações aí de 3 a 4.000 RPM, ele vai manter essa faixa constante até perceber que você não precisa mais ficar esgoelando o carro para extrair aqui a potência que você quer.
A vantagem de você andar no modo normal desse carro, né, sem estar com o Sport ligado, é porque aí o seu nível de consumo fica muito mais comedido. Ele faz, segundo o Inmetro, ele faz médias de pouco mais de 9 km por litro na cidade com etanol e faz mais de 10 também em rodovias com etanol, e com gasolina esses números são 13 e mais de 14 aí respectivamente, como está mostrando aí na tela. São números de carros, sinceramente, de categorias até menores, motores menores também, o que mostra que ele está bem calibrado para eficiência e deixa ele mais distante do Argo Trekking 1.8, que seria o rival aí em preço desse carro, porque o motor 1.8 do Argo Trekking não é lá muito conhecido por ser econômico, né? Pelo menos aqui a gente consegue ter uma economia de combustível bastante elogiável. Agora, não é só pela eficiência que o Pulse também se distancia do Argo no momento que a gente tem a oportunidade de dirigi-lo, porque é fazendo esse teste que a gente entende a insistência e a justificativa da Fiat de falar que Argo e Pulse são plataformas diferentes. A gente falou, né, no lançamento do carro, que ele tem uma plataforma bem mais evoluída do que a do Argo, chama MLA, que é modular, né, que mexeu toda a parte de baixo do carro, underbody, arquitetura de suspensão também, até estruturalmente também tem outros materiais diferentes em relação ao do Argo, embora eles compartilhem algumas partes de carroceria, mas enfim, o que eu quero dizer é que o comportamento dinâmico do Pulse, aí sim, é diferente do hatch. A gente tem um carro, parece que é mais equilibrado para controlar a carroceria de um lado para o outro, transferência de peso, mais gostoso de guiar também nas suas reações, né? Então, parece que ele é um carro mais maduro e até por conta do conforto também. Ele tem um equilíbrio aí nível de SUVs compactos destacados no segmento em relação a isso, né? Porque ele absorve bem os impactos da via, os remendos e tudo mais, sem ter batida seca, sem ter muito barulho também aqui, na medida que a suspensão vai trabalhando, e é confortável ao mesmo tempo. Então, em relação à dirigibilidade, a gente percebe sim um avanço em relação ao Argo. Agora, um dos quesitos que aí ele não merece tanto elogio assim é no isolamento acústico da cabine. Dependendo da velocidade que você estiver, se estiver numa rodovia, a gente vai ouvir ruído externo, né, ruído de vento, um pouco mais de ruído das caixas de roda e também do motor trabalhando com esse câmbio CVT, quando ele está insistindo aí numa constância de rotações, o ruído não é tão mitigado assim para a cabine. Então, na questão de isolamento acústico, o Pulse já tem algumas ressalvas, mas pelo comportamento e prazer aqui de guiar, aí é só elogio. Nessa versão, o Pulse não traz nenhum recurso de assistente à condução mais tecnológico, a gente só tem o piloto automático convencional mesmo, mas que já seria uma vantagem em relação ao Argo Trekking 1.8, que não tem isso de série, né? E a gente tem o TC Locker também, aí sim um recurso que o Argo Trekking tem, que simula, né, um bloqueio de diferencial aí por meio do módulo do ABS e tudo mais. E também a gente tem uma vantagem em relação ao Argo Trekking, que é de ter 4 airbags aqui nessa versão. O Argo Trekking só tem airbag duplo mesmo. É verdade que o Pulse poderia ter 6 airbags já nessa versão, ele não tem nem nas versões mais caras, sempre 4, mas tudo bem, tem 2 airbags a mais aí para essa faixa de preço, é um chamariz importante, interessante. Mas se você quiser mais tecnologia aqui para sua condução, tipo frenagem autônoma, alerta de colisão e tudo mais, assistente de faixa, tudo isso só nas versões 1.0 turbo mais caras do Pulse mesmo. Isso era tudo para você conhecer a fundo a versão 1.3 Drive CVT do Pulse, e depois dessa reflexão que a gente fez aqui comparando com o Argo 1.8, o Argo Trekking ou o Argo Trekking 1.3 mesmo, a questão é que o Pulse é um projeto mais novo, provavelmente ele também vai um pouco melhor em Latch Handicap, né, aqueles testes de crash test de segurança, porque ele tem uma estrutura renovada também, mais evoluída. Então, no conjunto da obra, é melhor sim você apostar num projeto novo do que na versão aventureira do Argo, até porque com a chegada do Pulse é bem provável que essa versão também seja limada aí do catálogo da Fiat num futuro não tão distante assim. Agora, se essa briga interna da Fiat é mais favorável para o Pulse, não dá pra gente cravar que isso também é verdade em relação à concorrência externa dele, porque nessa faixa de preço aqui, ele não concorre com SUVs compactos badalados, mas concorre com o Sandero Stepway e com o Caoa Chery Tiggo 2.
2, que são carros que estão na mesma faixa de preço aí dos 90 mil reais. Então, antes da gente dar o nosso veredito sobre o Pulse, a gente vai fazer aquele comparativo que você já está acostumado a ver no nosso canal, colocando o nosso protagonista aqui lado a lado com os seus rivais na mesma faixa de preço, para a gente descobrir quem tem o melhor custo-benefício para oferecer para você. Se você não quiser perder aquele vídeo, é só você se inscrever aqui no canal da KBB Brasil, aperta nesse botãozinho vermelho, assina as notificações também para ser avisado quando o comparativo for ao ar e não se esquece de deixar o like antes de sair aqui também. Valeu, até a próxima!